Somente no primeiro semestre de 2023, o Banco do Nordeste registrou um lucro líquido de quase R$ 1 bilhão nas áreas onde atua. Este e os investimentos no estado do Espírito Santo são o tema do ES Brasil Entrevista de hoje. Olha, o Banco do Nordeste tem feito uma série de investimentos no Espírito Santo e tem acreditado na economia capixaba. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós convidamos o superintendente do Banco do Nordeste, Lourenço de Oliveira. Lourenço, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao ES Brasil Entrevista. Obrigado pelo convite de poder estar participando aqui e informando, sobre a nossa atuação aqui no Espírito Santo. Ok, Lourenço, antes de nós entrarmos propriamente dito nas questões econômicas do Banco do Nordeste, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória nessa área de gestão até aqui. Eu entrei no banco em 2005, sou capixaba do Itapemirim, aqui do Espírito Santo. Saí, em 2005, entrei na Bahia. Fiz carreira na Bahia, assumi lá em Paulo Afonso. Lá eu consegui chegar na função de gerente de recuperação de crédito. Depois eu fui para o Oeste Baiano, Luiz Eduardo Magalhães, celeiro nordestino e brasileiro, e fui gerente de negócio. De lá voltei para Conceição do Coité, uma cidade da região cisaleira. Fiquei também gerente de negócio, onde assumi a minha primeira gerência de agência em Santa Amaro, na Bahia. Fica entre Salvador e Feira de Santana. Mas você é capixaba? Sou capixaba. E no banco a gente trabalhou em todas as áreas, desde recuperar, fazer crédito, conceder crédito e até gerenciar a agência. Quando eu participei de uma concorrência e em junho desse ano eu vim para o Espírito Santo, voltando à minha terra, e me candidatei para ser super do Estado, onde logrei êxito na concorrência. Estou aqui desde junho de 2023. E foi assim, a primeira vez que eu saí da Bahia, no banco. Eu fiz carreira na Bahia e a primeira vez saí para ser o primeiro superintendente do Espírito Santo. Eu acho até interessante, antes de nós entrarmos na questão do balanço, de toda essa avaliação, há muitas pessoas que estão nos assistindo agora, não só empresários, mas de vários setores, que às vezes não têm um pouco do entendimento da atuação do Banco do Nordeste. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O Banco do Nordeste é um banco federal de atuação regional. Ele atua com o nosso funding FNE, que é a taxa mais barata do país, aonde está delimitado pela Sudene. Ou seja, no Espírito Santo, toda a região Nordeste, parte de Minas e parte do Espírito Santo. No Espírito Santo, nós temos 31 municípios que nós atuamos. Com esse recurso, nós financiamos investimentos de longo prazo e também atuamos com custeio, pecuário, custeio no agronegócio, seja pecuário, seja custeio de lavoura mesmo, investimentos também na área rural e urbano. Também temos alguns capital de giro com esse recurso e atuamos também no microcrédito urbano e rural com esse recurso. Com isso, a gente consegue taxas mais competitivas e prazos maiores. Para você ter uma ideia, nós somos detentores aí de 56% do crédito rural onde a gente atua e 68% do crédito de longo prazo onde a gente atua, com apenas 5% da rede de agência.
Legal. E a gente pode fazer, né, um balanço, então. Vamos fazer um balanço. Como é que tá, como é que foi o ano passado aqui em relação ao Espírito Santo? Vocês identificaram algum potencial? Faz um balanço para a gente. O Espírito Santo, a Super começou em junho, como eu já falei. Aí, com a chegada da superintendência, uma estrutura e alguém aqui localizado aqui, a gente consegue ter um acompanhamento melhor. Eu, por exemplo, acho que eu já fui em todas as agências aqui em pelo menos umas 5 vezes, coisa que não acontecia antes, porque a superintendência ficava em Minas Gerais, sediada em Montes Claros, e operacionalmente não tinha condição, né, do superintendente estar saindo de lá. Se ele tinha 19 agências lá, agora 20, mais 5 aqui no estado. Para mim, devido à distância e ter esse número, fica muito mais fácil. Nós conseguimos mais que dobrar a aplicação do Espírito Santo nesses 6 meses. Nossa meta era 700 milhões, nós fizemos o dobro praticamente, nós fizemos 1,2 bilhões. Isso tudo só no ano passado? Só no ano passado. De aplicação de FNE e isso com 6 meses de superintendência, né? Pela primeira vez nós conseguimos bater a marca histórica do 2,5% de recursos do fundo. Nós conseguimos aproximadamente 3,2%, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que o Estado do Espírito Santo conseguiu fazer isso. Quando nós vimos os números, nós vimos também aqui que o Banco do Nordeste atingiu, só no primeiro semestre do ano que vem, a marca de mais de 1 bilhão, né? Isso é um número muito forte nas áreas onde atua. O que o senhor acha? Por que atingiu esse número assim? O que o senhor acredita isso? O banco vem passando por um período ao longo desses últimos tempos de melhora na sua qualidade do ativo. O banco tem prestado melhor, tem tido uma boa adimplência, tem melhorado o setor de cobrança, tem conseguido fazer melhores créditos. Então, o nosso foco é desenvolver, melhorar a vida das pessoas onde a gente atua, mas quando você recebe o crédito, que o juro nada mais é do que um aluguel do capital, né, que está sendo emprestado. Então, você recebendo certo, você vai ter lucro quando você empresta. Então, isso é um resultado de algumas gestões passadas que vêm sido incorporadas e cada vez mais aperfeiçoadas. E nós estamos com a gestão aí do presidente Paulo Câmara, uma gestão muito eficiente, uma gestão que tem proporcionado para a gente um posicionamento muito bom. O Banco Paulo Câmara foi governador de Pernambuco, 2 mandatos, e ele consegue, né, um trâmite para a gente ter esse relacionamento institucional muito sólido. Isso nos proporciona melhores negócios, né? E o senhor acredita que a mudança no poder executivo do país pode ter favorecido de alguma forma esse crescimento? Eu acredito que hoje nós estamos num governo de maior vertente social, né, que vai pelo social. Tanto é que nós já temos como missão no banco aplicar 62% do nosso crédito em empreendimentos prioritários. Empreendimentos prioritários são empreendimentos que o faturamento vai até 16 milhões. A gente chama de pequeno médio porte. Então, isso tudo são direcionamentos do governo. Quando nós temos o nosso ETN, que é um escritório técnico que atua na nossa região, econômico também, o banco tem essa estrutura, e a gente verifica que quando você investe na pequena indústria, na microempresa,
no pequeno produtor, no pequeno empreendedor, esse retorno, né? Você gera mais emprego, e isso vai proporcionando uma roda que vai aquecendo, né? Então, isso eu acredito que o governo atual tem fortalecido. A gente vê que o Banco do Nordeste, apesar de ter o foco na região Nordeste, tem feito muitos investimentos no Estado do Espírito Santo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, o porquê disso, vocês acreditam na economia capixaba? Primeiramente, nós estamos nessa área, né, que é constitucional, a área norte do Estado, e nós temos essa obrigação de fazer, mas assim, o Espírito Santo é um Estado muito pujante, um Estado que passa por uma administração, o governo do Estado é muito sólido, a administração, você vê investimentos estruturantes, rodovias, portos, e o governo é saneado, não tem problema fiscal. Então, isso contribui bastante. Inclusive, nós estamos pleiteando para fazer financiamento ao governo, estamos aí pelo BID, né, o banco como repassador, mas o Estado, nós financiamos aí, a maior operação no Espírito Santo já foi sob a minha gestão aqui, um porto que é o divisor de águas aí para o Estado, e também financiamos a agricultura, muito café, muita pimenta do reino. Então aqui, e nós temos respostas rápidas, porque a adimplência nossa é excelente, o produtor é comprometido, e nós temos bastante... A nossa dificuldade aqui no Espírito Santo hoje é aplicar num porte prioritário, porque existe uma demanda muito grande. Até hoje, eu digo dos portes maiores, grande, média empresa, nós temos que lutar para conseguir recurso. E nessa luta, nós vamos ter que fazer gestão e priorizar os créditos nesses setores de grande, nesses portes maiores, grande, médio porte, nós vamos ter que priorizar operações. Que setores seriam esses? Assim? São empresas que faturam acima de 16 milhões e acima de 90. Acima de 16 milhões ficaria entre médio e acima de 90 grande. Então, nós teríamos que verificar o financiamento àqueles que vão ter o maior impacto social. Como nós vamos ter vários, então, financiamentos que atendam, empregam bastante pessoas, financiamentos que, às vezes, exemplo, estruturantes de energia ou de saneamento, coisas assim, nesses portes grandes. E no médio porte, que aí já seriam de 16 a 90 milhões, também a gente focar em financiamentos que vão empregar mais pessoas, que vão realmente fazer a diferença. Acredito que esse ano é o ano para fazer isso? Esse ano o ano passado nós já começamos, mas conseguimos aplicar tudo que quisemos e que pleiteamos, nós conseguimos. Ficou alguma coisa para esse ano, pouca coisa ficou para já começar em janeiro, mas esse ano, com a escassez do recurso ainda, a gente vai ter que fazer essa gestão nos portos maiores. Nos pequenos portos prioritários, não vai ter problema. Ok. O senhor falava agora há pouco que vocês estão em 31 municípios aqui no estado, seria isso? Como é que funcionam essas agências? Funciona assim. Nós temos 5 agências. Cada agência tem uma jurisdição. Então, Colatina, nós temos agência em Colatina, em Pinheiros, em Linhares, em São Mateus e Nova Venécia. Essas agências atendem os municípios que são definidos como jurisdição. Baixo Guandu, é da Colatina, Soretama, de Linhares, né? Então, esses
produtores ou clientes vão procurar a agência que os representa. Isso não tem é a regra, mas às vezes o cara mora em Soretama, mas tem mais contato com São Mateus. Ah, porque eu tenho casa, eu tenho fazenda em São Mateus, mas meu empreendimento é em Soretama. Isso o cliente pede, a vontade soberana do cliente. Mas geralmente a gente direciona para as regiões, as agências da jurisdição onde o cliente está. E há planos para aumentar o número de agências no Espírito Santo? Esse ano, provavelmente, a gente vai tentar pleitear em Aracruz, né? Ver Barra de São Francisco também e alguma outra agência. A gente vai, mas é um processo que tem que se passar pelo Conselho do Banco, Ministério da Fazenda, né? Eu já tive até uma reunião com a bancada capixaba ano passado e eles estão solicitando isso também. É um processo que depende também de um apoio político, né? Certo. O senhor falava agora há pouco que o Espírito Santo ganhou uma superintendência, né? Sim. No início da nossa conversa, o senhor falou sobre isso. Isso mostra que o Banco do Nordeste mudou sua visão em relação ao Espírito Santo? Qual o impacto disso para o Estado do Espírito Santo? O impacto é esse acompanhamento e essa maior possibilidade de fazer números bem melhores, né? Que você tinha uma superintendência vinculada a Minas Gerais e assim, fazia-se um bom trabalho, mas faltava a presença, né? A presença nas relações institucionais com os nossos órgãos, com o IDAF, o licenciamento ambiental também, e o órgão de licenciamento, com a Secretaria de Planejamento, com todos os órgãos do Estado. Então, isso era mais difícil. E com a superintendência tem ficado mais fácil. Os números mostram, né? Com 6 meses, a gente conseguiu aplicar mais do que... quando eu cheguei, tinha 200 e poucos milhões. A gente aplicou praticamente 1 bi a mais. Então, eu cheguei a 6. Aliás, eu gostaria até de perguntar sobre isso mesmo, assim, se a gente pudesse traduzir alguns números aqui para o Espírito Santo de investimento. Você pode traduzir para a gente um pouco sobre isso? Se aplicava em torno de 400 milhões, 495 durante os anos, e esse ano foi 1 bilhão, 1,2 bi. Então, assim, praticamente teve, em relação a anos, dobrou, em relação à meta esse ano, que era 700 milhões, nós incrementamos em uns 80%, 70% acima da nossa meta. Então, é isso. Assim, eu costumo dizer que é difícil servir a 2 senhores, né? E você, estando numa área, atuando, conseguindo bons resultados, para você sair para outro lugar, quando você está sendo demandado na sua área de atuação. Então, o Espírito Santo, eu posso dizer que ganhou independência, ganhou voz e ganhou uma independência que nos dá esse poder de lutar, né, pelo Espírito Santo com mais força. Ok, e se a gente pudesse destacar algumas coisas de alguns projetos, do que o Banco do Nordeste espera para 2024, o senhor gostaria de pontuar o quê? Assim? 2024, a gente espera aumentar esse valor. Nossa meta é em torno de 800 milhões. O que nós precisamos atuar muito forte aqui é nos setores prioritários, é o nosso grande desafio. Nós estamos já com... isso tudo é a superintendência estando aqui. Nós vamos ter um gerente estadual de microcrédito urbano e um gerente estadual de microcrédito rural. Isso implica em você ter um cara aqui, uma estrutura aqui, porque antes ficava em Minas. Então, você vai ter condições de articular com esses órgãos, com o IDAF, com Incapé, para a gente movimentar
esse setor que estava muito aquém, um potencial muito grande. O Espírito Santo tem muita agricultura familiar, no norte. Então, acho que nós vamos ter condições de fazer muito mais, mas muito mais mesmo do que foi feito. Foi 33 milhões. Isso, digo, no microcrédito urbano, que pode pegar operações subsidiadas, que tem casos que pega 10 mil, paga com 7,5. Tem casos... E nós, como o café é uma cultura com a rentabilidade alta, né? E qualquer coisinha o cara já não é mais aquele pronafiano pequeno, nós vamos ter possibilidade de fazer operações aí de 260 mil com café, com pequeno produtor, máquinas pequenas, né? Então, dinamizar mais ainda. No microcrédito urbano, nós vamos estar atuando com esse FNE, que é o nosso recurso, junto com o recurso interno do banco, podendo chegar a taxas muito menores no microcrédito, muito menores mesmo, em torno de 1%, para aquele ambulante, barbeiro, pessoas que estão fora do sistema bancário. Existe toda uma metodologia de acompanhamento e o Banco do Nordeste é o maior banco de microcrédito da América Latina. Então tem essa expertise aí e exitosa, de sucesso, na inadimplência muito baixa, e que vai poder contribuir muito com essa chegada. E assim, quando eu vim para cá, eu até me coloquei no meu currículo como um objetivo de colocar o microcrédito fora da área da Sudene, descer ele para o sul do estado. Já está tendo esse estudo, é uma grande possibilidade para a gente já começar em 2024. Vamos fortalecer primeiro no norte, e com o FNE mais baixo, misturado, um mix, vamos fortalecer o microcrédito no norte, colocar em mais municípios polos para a gente descer para o sul, que aí nós desceríamos sem o FNE, mais uma taxa compatível com o mercado. E aí fazer o microcrédito também urbano no sul do estado. O rural não dá porque ele é todo recurso do FNE e tem que ficar na área de atuação da Sudene. Certo. Nós conversamos agora há pouco também sobre a questão dos juros negativos. Eu achei isso muito interessante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar esse bate-papo aqui. Essas são operações que o governo federal coloca, né, para subsidiar mesmo, fixar o homem no campo. E, assim, são operações que você paga menos, há um rebate no principal. Aí você vai pagar menos, tem um juro de 1% ao ano, e você paga menos, tem um rebate no principal. Você pode pegar até 3 vezes, sim. Aí da 4ª vez aí você já não paga menos. Mas são operações subsidiadas. Para aquele pequenininho mesmo lá da... Caso a pessoa, né, que nos assistiu, o empresário, o microempreendedor ou alguma outra pessoa que tenha interesse, como é que ela faz, superintendente? No site ela tem os contatos? Tem, pode procurar no site, procurar o telefone das agências e ele pode ligar para a superintendência também, www.bnb.gov.br. Eu vou pedir o pessoal da produção para colocar aqui o site eu posso direitinho. Até colocar alguns telefones também, se vocês... Claro. Já no próprio vídeo. E procurando, nós vamos direcionar e fazer o atendimento. E vai ser feita uma visita, faz o cadastro, depois do cadastro faz uma visita. E aí a gente começa a apurar limite e ver qual a necessidade do cliente, se é giro, se é custeio, se é investimento. Superintendente, olha, eu te agradeço a sua participação aqui no S Brasil Entrevista e vou deixar esse momento para o senhor deixar um recado aí para os capixabas. Eu que gostaria de agradecer, dizer ao pessoal, meus conterrâneos, né, que nós estamos aí totalmente disponível, querendo atuar e nos tornar mais conhecidos e realmente poder ser esse vetor de desenvolvimento no norte do Espírito Santo. Ok, nós conversamos com o superintendente do Banco do Nordeste, Lourenço de Oliveira,
E se você gostou desse bate-papo, eu te convido a curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Até o próximo ES Brasil Entrevista.